Olá, tudo bem? Bom dia! Mais uma semana começando e eu trouxe uma dica super rápida para você, para já ativar tudo que você precisa nesse momento, nessa semana, ideias, estratégias, tudo que você vai aplicar durante a tua semana. E lembrando que o Café com Marketing, ele tem a intenção de te ajudar com dicas bem rápidas para a tua estratégia de marketing e que você, se aplicar todas elas, com certeza vai ter um resultado incrível, tá bom? Bom, Storytelling, você já ouviu falar desse nome? Nunca ouviu? É um nome muito estranho ou familiar? A questão é que esse tipo de estratégia é muito interessante. Por que, gente, é interessante o storytelling? Porque as pessoas, elas têm mais facilidade de entender aquilo que você está explicando, teu produto ou serviço, através de uma narrativa, de uma história, do que propriamente você explicar aquilo que você vende. Então, eu sempre digo algo muito importante. Sim, você poderia me ajudar a divulgar meu canal do YouTube. Sim, coloca aí que eu divulgo sim, pode deixar. Quero te conhecer o teu negócio. Estamos aqui para bater um papo legal. Bom, voltando à questão dessa utilização do storytelling, nada mais é do que você contar uma narrativa, uma história que prenda a atenção do teu cliente e ele vai lembrar com muito mais facilidade se você contar essa história. Por quê? Quando a gente conta uma história, uma narrativa e você envolve aquela pessoa nessa narrativa, produz um hormônio que chama oxitocina. Então, o que acontece? Esse hormônio aqui, tá? Ele causa empatia. Então, a pessoa, ela cria uma relação mais próxima contigo. Então, a relação de proximidade entre marca e consumidor, gente. Então, é muito, muito, muito importante vocês lembrarem disso. Primeiro, que essa história que você está contando, eu vou dar uma dica aqui de storytelling hoje, que a gente aplica vários momentos essa estratégia, tanto para o marketing quanto para a publicidade em si. E depois que você aprende, você começa a ver que muitos comerciais da TV aplicam o storytelling, que é uma narrativa, que é uma história que é contada ali dentro de uma marca, tá bom? Então, a primeira questão é, o que é o storytelling? Eu vou falar o conceito aqui para vocês entenderem. É a capacidade de contar uma história de maneira relevante, estreitando a relação entre marca e consumidor, e você envolve aquela pessoa na sua narrativa e ela jamais esquece. Quem já teve essa experiência com storytelling, fala aqui no comentário para mim. Eu já tive, alguém me contou a história de um produto, a história de uma empresa, a história de um profissional e eu jamais esqueci. Lembra que é por causa daquele hormônio que você vai ativando e a pessoa cria empatia por você e ela vai lembrar daquilo. Então eu trouxe um exemplo bem bacana nessa dica rápida de hoje para que vocês possam aplicar na empresa de vocês. Todo mundo já sabe que um dos pontos do marketing é você trabalhar com depoimento do teu cliente, que a gente chama de prova social. Então, o tempo todo você tem que ter isso nas tuas mãos, que é muito importante que as pessoas escutem não somente aquilo que você está vendendo, mas o que o teu cliente está tendo de experiência com você. Então, como que você pode aplicar isso com storytelling? Basicamente, o que acontece? São alguns pontos aqui que o personagem, ele é o seu cliente. Ele é o personagem da história. Então, esse personagem, ele tem um problema.
um problema que precisa ser resolvido. E quem vai resolver esse problema? Você, a sua empresa. E ela vai dar a estrutura de uma solução para esse personagem que é o cliente. Com isso, no storytelling, a gente trabalha muito com a questão de ter um plano. Você tem um plano. Eu, por exemplo, aqui, eu tenho um método que eu criei, que é a nossa mentoria, que o meu cliente ele vem com um problema. Ele precisa profissionalizar as redes sociais dele, mas ele não sabe como. Então, a gente criou uma estrutura e a gente tem um plano para isso modificar. Deu para entender esse exemplo? Bom, a questão é que você, o cliente, você vai trazer para o cliente confronto. Por quê? Você vai ensinar o teu cliente sempre a ter esse confronto do seguinte: olha, eu tenho um plano para você, mas você precisa aplicar. Se você não aplicar esse plano, isso pode te levar ao fracasso. Por quê? Porque ele já tem um problema, ele tem ali, você está trazendo a solução para ele. Então, ali nessa narrativa, você tem que explicar para ele isso, que olha, eu tenho um plano, se você não comprar isso, ou não comprar o meu serviço, ou não aplicar isso, você pode ter o fracasso devido a isso. Tá bom, pessoal? Então, voltando ao exemplo aqui da minha empresa, se a pessoa não comprar ali a minha mentoria de profissionalizar as redes sociais, ela pode cair no fracasso de ficar para trás, porque as empresas elas estão se profissionalizando, elas estão mudando todo o digital, e se a empresa ali não mudar, ela vai ficar para trás, tá bom? E aí, com isso, comprando o teu serviço, comprando o seu plano, ela evita ao fracasso. E por último, termina ela contando o que a sua empresa e o que o seu produto trouxe de melhoria na vida dela. O que ocasionou, que trouxe essa transformação. Percebe que aqui a gente tem o personagem cliente, mas houve uma história juntamente com a sua marca e a sua empresa. E assim, essas histórias, elas são muito envolventes. Por quê? Porque a gente trabalha muito a conexão, a proximidade, a realidade, sentimentos. Isso tudo você vai ocasionando. Tem uma frase aqui, pessoal, que eu quero deixar para vocês muito claro. Às vezes você não está vendendo o teu produto ou serviço porque você não vende de maneira fácil. O teu cliente ele precisa entender qual que é o ato de transformação que você faz. Simples assim. Quanto mais simples, mais a gente consegue vender na internet, tá? Anota essa dica aí, porque a simplicidade ela fala muito mais alto. Se você coloca assim uma narrativa muito difícil, que as pessoas não entendem nada, você vai ter dificuldade de vender. Ajusta isso, que com certeza já vai ser muito transformador para vocês, tá bom? Então, hoje, brevemente, eu trouxe aqui uma ideia do storytelling, como aplicar. Os depoimentos, eles são fundamentais. O que eu falo para os meus clientes aqui? Eu peço para eles montarem um drive, tá? Para ficar ali na nuvem, guardadinho, e pegar esses depoimentos, sejam por vídeos, seja uma história que pode ser contada daquele cliente. Tem cliente que vai se sentir super à vontade de fazer um livro para você, porque ele tá tão feliz com a transformação que você ocasionou na vida dele, que ele vai escrever mesmo e você pode utilizar aquilo como uma narrativa. Vai ter cliente que vai fazer um depoimento escrito, outros em vídeos. Isso é uma peça-chave para você ter no seu negócio, tá bom? Pessoal, eu agradeço todo mundo que entrou. Quem pediu aqui para eu divulgar o canal do YouTube, eu divulgo sim, eu vou dar uma olhada e no próximo a gente bate papo sobre isso. Amanhã eu já falo do teu canal aqui. E
estou aqui para ajudar vocês, estou aqui para a gente crescer juntos, porque tem um ano aí pela frente onde vocês podem vender muito pela internet e também aprender bastante, tá bom? Um beijão, ótima semana. Amanhã eu tô de volta, 8h30 da manhã. E se esse momento aqui do Café com Marketing tá fazendo sentido para você, curte, comenta, compartilhe, mande para os amigos, familiares, para todo mundo, que você também vai me ajudar, tá bom? Um abração, até amanhã, tchau, tchau!